Você sabe quais são os 4 fundamentais pilares para você escrever títulos que vendem? Se você ainda não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar sobre títulos de alta conversão. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho da notificação e deixa aquele like maroto para ajudar o nosso vídeo. Então, roda a vinheta. Fala meu amigo, minha amiga, beleza com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Cara, no vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco do assunto sobre copyright, sobre títulos, especificamente sobre títulos, tá? Porque títulos são uma parte fundamental e muito importante na hora de a gente criar as nossas campanhas de anúncios, tanto no Facebook Ads, Google Ads, quanto também para simplesmente fazer divulgações orgânicas, tá? Títulos para blogs, títulos para canal no YouTube, para artigos. Então, tudo isso envolve copy. Vocês precisam pensar e elaborar muito bem o seu título, porque é ele que vai prender a atenção do cliente, pois são esses títulos que vão fazer o cliente ler o seu conteúdo, assistir o seu vídeo e, quem sabe, tomar uma ação de compra. Então, a parte do título é uma das partes mais fundamentais e principais para você ter uma campanha bem sucedida. Se você tem um título bem elaborado, provavelmente você vai conseguir fazer vendas. E nesse vídeo de hoje, eu vou abordar aqui 10 principais perguntas, que são perguntas que você deve se fazer para conhecer o seu público-alvo, conhecer o seu avatar, saber quem é o seu cliente, que essa é uma das partes principais para depois, com todas essas informações, você conseguir aí sim elaborar os 4 pilares para criar o seu título de alta conversão. É claro! E galera, uma coisa que eu quero recomendar para vocês, hoje eu leio 3 livros que eu recomendo assim sobre persuasão, sobre copy. Um livro sobre copy que eu recomendo é este livro aqui, ó, Copyright, Palavras que Vendem Milhões. Este livro eu vou estar deixando na descrição aqui desse vídeo, com o link da Amazon, onde você pode estar adquirindo esse livro, tanto ele em e-book, quanto ele um livro físico. Cara, esse livro aqui tem muitos ensinamentos e é desse livro aqui que eu tirei as 10 perguntas que eu vou mostrar para vocês hoje. Antes de a gente começar a falar sobre palavras que vendem milhões, a gente precisa acertar um ponto fundamental, que se você aplicar esse ponto e acertar nesse quesito, com certeza você vai aumentar as suas vendas. Você só consegue fazer uma campanha bem sucedida se você acertar o ponto e acertar o seu avatar, acertar para quem você está vendendo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso conhecendo o nosso avatar. E como é que a gente vai conhecer o nosso avatar? Bom, existem algumas perguntas que a gente deve se fazer para estar conhecendo quem vai ser o nosso avatar e quem é esse nosso público. Depois de a gente segmentar o nosso avatar, conhecer realmente quais são as dores, os desejos, os anseios do nosso avatar, a gente consegue fazer uma publicação e um título voltado para esse avatar, já com as mensagens persuasivas e todos os gatilhos mentais que devem influenciar esse avatar, esse nosso tipo de cliente, a tomar uma ação de compra. Galera, neste livro aqui, ó, Dan Kennedy, acho que assim pronuncia o nome dele, tá? Me desculpe se eu estiver errado, mas nesse livro, Dan Kennedy, ele mostra 10 perguntas que a gente deve se fazer para a gente conhecer o nosso avatar. Então eu vou ler aqui para vocês agora algumas das perguntas, beleza? Eu vou ler as 10 perguntas e vou citar um pouco sobre elas. Bom, a primeira pergunta que a gente deve se fazer para a gente conhecer o nosso avatar é: o que deixa acordados à noite? Com indigestão, olhos abertos e olhando para o teto. Então, existem vários níveis de dor do nosso cliente. Uma dor superficial é a falta de dinheiro, certo? Uma dor mais complexa é não poder ter dinheiro para comprar um presente para o filho, por exemplo. Então, não ter dinheiro é uma dor superficial, ou ganhar pouco é uma dor superficial, porque tu consegue achar maneiras de suprir isso. Agora, tu não ter dinheiro para comprar comida para sua casa, ou não ter dinheiro para comprar um presente para o seu filho no aniversário dele, isso já é uma dor mais profunda. Então existem níveis de dores e você precisa entender quais são esses níveis de dores. E aqui ele cita muito bem isso. Então você tem que analisar. Primeiro você tem que perguntar quais são os níveis de dores do seu cliente. Você precisa saber quais são as dores do seu cliente. Como na pergunta que ele faz aqui. O que deixa o seu cliente acordado à noite, que deixa ele olhando para o teto e pensando? Então você deve pensar nisso. Você deve descobrir o que deixa o seu cliente acordado todas as noites e saber quais são as dores dele. A segunda pergunta desse livro é o que eles têm medo. Quais são os medos desse cliente? O que faz ele ficar acordado? Se ele fica acordado é porque ele tem medos. Qual é o medo dele? O medo dele é perder o emprego e não ter dinheiro para botar comida dentro de casa?
O medo dele é não ter dinheiro para fazer a viagem com a família que a família tanto espera. Quais são os medos desse cliente? Você entendendo o medo dele é outra parte fundamental para na hora de você criar a sua copy, criar o seu texto persuasivo, tá? Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, a terceira pergunta que você deve se fazer é o que o seu cliente sente raiva, do que ele sente raiva. Por exemplo, isso foi usado comigo, porque quando eu entrei no marketing eu via anúncios mostrando, falando, por exemplo, você quer ter a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, ou quer se livrar do seu chefe chato? Bom, isso é um ponto que atinge muitas pessoas. Um ponto muito negativo na mente das pessoas é, por exemplo, elas trabalham num emprego chato, que elas não gostam, elas convivem com pessoas que elas não gostam, elas têm muitas vezes um patrão, um chefe que elas não gostam e elas sentem raiva disso. Então, se você conseguir descobrir o que o seu cliente tem raiva, quais são as dores do seu cliente, quais são os medos dele e qual é o ponto de raiva dele, você pode tocar nessa ferida para instigar o desejo de ação dele. Então, esta é a terceira pergunta que você deve se fazer na hora de criar uma copy. A quarta pergunta que ele traz aqui nesse livro, quais são os 3 principais pontos que te dão mais raiva? Quais são os 3 principais pontos que te deixam frustrado? É cada vez pagar mais impostos e não ver um retorno desse dinheiro? É você pegar um ônibus lotado ou um metrô lotado, cheio de pessoas e você se sentir numa situação desconfortável, porque não deve ser legal pegar isso. Eu, graças a Deus, eu nunca peguei um metrô lotado ou um ônibus lotado. Ônibus até já, mas metrô não, porque aqui onde eu moro não tem metrô. Mas eu acho que deve ser muito constrangedor a pessoa viver numa situação daquela que é complicada, cheio de pessoas ali que às vezes não estão nem pensando em melhorar de vida, elas estão conformadas com aquilo, elas acham que elas são aquilo e que elas vão viver daquela forma sempre. Então você tem que saber quais são as dores dessas pessoas, porque tem pessoas lá que você pode tocar nessa ferida dela e despertar o desejo dessa pessoa. Então, agora vamos para a nossa quinta pergunta que você deve se fazer para conhecer o seu avatar. A quinta pergunta que você deve fazer para conhecer o seu avatar é o que eles estão pensando. Vamos ler aqui, ó. O que está acontecendo e o que vai acontecer na vida deles, profissional e pessoal, se eles continuar persistindo nas mesmas coisas que eles estão fazendo hoje. Então você deve saber, você deve se perguntar o que o seu cliente, aquela pessoa, o seu avatar vai ser se ele continuar fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é muito usado no marketing também, porque quando eles utilizam para convencer a gente a comprar um produto de marketing digital, eles perguntam: o que você vai ser daqui 5 anos se você continuar no seu emprego atual, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo todo dia, o que vai ser de você? Você vai continuar nesse mesmo emprego? Vai continuar tendo o mesmo salário? Então isso são dores que afetam o nosso psicológico, afetam o nosso emocional. E o estado emocional do cliente é um estado muito importante, porque faz a gente agir. Porque a gente não quer isso pra gente. A gente sabe que a gente não quer, mas muitas vezes falta aquela instigada pra gente tomar uma ação. Então esse é um ponto importante. E essa foi a quinta pergunta. A sexta pergunta que ele traz aqui no livro é o que eles mais desejam ardentemente. O que você mais deseja? O que o seu cliente mais deseja? Qual é o ponto que ele mais quer atingir? Ele quer ter liberdade financeira, ele quer ter liberdade geográfica, ele quer poder dar uma vida melhor para sua família, dar uma casa nova para sua mãe. Você tem que pensar nesses pontos do seu cliente, você deve entender a cabeça dele e descobrir o que ele quer. Então, se você fazer essas perguntas que eu estou citando aqui, você viu que essas perguntas são pontos chaves do seu cliente. Você conseguindo responder a essas perguntas, eu tenho certeza que você vai conseguir obter um resultado extraordinário na hora de criar a sua copy. Galera, esse livro aqui é muito top para copyright, então eu recomendo que vocês façam a leitura desse livro, tá? Se vocês são iniciantes no marketing digital, esse é um livro que vocês têm que ter na cabeceira da sua cama, tá? Porque esse livro aqui é muito importante. A sétima pergunta que ele traz aqui é: há alguma forma normal de decisão do seu público? Por exemplo, engenheiros são muito céticos na hora de tomar as suas decisões. Às vezes também homens têm dificuldade de falar sobre que tem ejaculação precoce. Então isso aqui são pontos-chave que tocam na dor pessoal da pessoa. Às vezes, por exemplo, os engenheiros, eles não têm tempo para a família. Então se você prometer para eles ganhar mais dinheiro, ter mais tempo e mais tempo para sua família, eles vão acabar tomando uma decisão. É a mesma coisa que na hora de você falar com um homem, por exemplo, anúncios de nicho black. Você tem que oferecer um produto
que seja discreto, que não vai expor aquela pessoa, mas que toque nas dores daquela pessoa. Se a pessoa tem ejaculação precoce, você está tocando numa dor profunda daquela pessoa. Então, você tem que saber que tipos de ponto e que níveis de gatilhos mentais que você vai atingir daquela pessoa, qual é o gatilho certo que você vai usar para aquela pessoa. Existem diferentes gatilhos mentais e você tem que saber qual é o seu avatar para você poder definir qual é o tipo de gatilho mental que você vai usar nesse teu público. Vamos aqui para outra pergunta. A 8ª pergunta, eles têm alguma linguagem própria? Eles têm algum termo que eles utilizam? Por exemplo, se você falar com um fotógrafo, ele tem termos específicos que ele fala dentro desse ramo, dentro desse nicho. Então, na hora de você se comunicar com ele, você vai ter que falar com esses termos, você vai ter que usar a mesma linguagem. No marketing digital, por exemplo, a gente também tem termos. A gente fala sobre copyright, a gente fala sobre hacks, a gente fala sobre gatilhos mentais. Então, existem esses termos. Não posso falar com uma pessoa normal que não esteja nesse mercado, que não esteja nesse nicho, falar sobre essas terminologias, se ela não vai conhecer. Então, eu tenho que saber identificar quais são os termos que o meu avatar utiliza para mim poder pegar eles como um gancho, utilizar eles para gerar aquela reciprocidade, mostrar para elas que eu sou igual a elas, entendeu? Então, vamos para a 9ª pergunta aqui. Quem mais no mercado está vendendo algo similar e como? Quem no mercado que vende alguma coisa igual a você? Quem é o cara que é líder de mercado hoje ou que vende um produto exatamente igual ao seu? Como é que ele está vendendo? O que ele está fazendo? Quais são as estratégias que ele está buscando? Quais são as estratégias que ele está aplicando? Você precisa conhecer não só o seu avatar, mas o seu principal concorrente. Você precisa saber como é que eles estão vendendo. Você precisa saber de que forma que eles estão agindo. Cara, isso é importantíssimo, cara. Se você está iniciando no marketing, você tem que ter essas coisas em mente. Você tem que ver o cara lá, X, o que ele está fazendo para ter resultado. Vai lá, olha nos caras, nos grandes youtubers. Pô, o que o cara está fazendo para obter resultado? O que ele está fazendo para vender esse produto? Cara, não existe só marketing digital, tá? Mas isso vale para qualquer nicho. Vamos dizer um nicho que eu vendo muito bem, que é nicho de beleza. Pô, o que eu faço para saber o que os meus concorrentes estão fazendo? Eu vou nos perfis de cara grande, cara que eu sei que vende muito. Eu vejo o que ele tá fazendo, que tipo de foto que ele tá postando, que tipo de vídeo que ele tá postando. E eu tento replicar isso no meu negócio. E com certeza isso vai te trazer muito resultado. Então vocês têm que começar a analisar os seus concorrentes. Não só o avatar. O avatar é uma das principais formas, tá? Mas quando vocês conseguem avaliar o seu avatar e avaliar o seu próprio concorrente, vocês conseguem ver onde ele está errando e focar naquele ponto que ele não está entregando, naquele ponto que ele está errando e fazer algo melhor para o seu cliente. Com certeza vocês vão atrair mais clientes, vão conseguir um melhor engajamento e vão fazer mais vendas. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, dessas 10 perguntas que você deve fazer para reconhecer o seu avatar. Então a última pergunta é: quem mais tentou vender para esse seu público? Quem foi que mais tentou vender e não deu certo? E se deu certo, como deu certo? O que ele fez para dar certo? Você deve conhecer esse seu concorrente, você deve estudar o seu concorrente também para saber como é que ele está trabalhando. O que ele está fazendo que deu certo? O que ele está fazendo que deu errado? Por que deu errado? De que forma que ele acertou? Como é que ele fez para dar certo? Então você tem que ver o que ele acertou, o que ele errou, para você aplicar e replicar o que deu certo e descartar já o que deu errado, para você não correr esse risco e não perder dinheiro. Então essa é a última pergunta que você deve se fazer e você deve fazer a sua análise. Cara, agora eu vou mostrar para vocês realmente quais são os 4 pilares. Vou deixar esse livro aqui, beleza? Mas eu quero falar para vocês. Mano, os 4 pilares fundamentais, um dos principais pilares que vocês têm na hora de criar um título de autoconversão é vocês conseguir transmitir urgência para esse cliente, você tem que transmitir a escassez desse seu produto, vocês têm que transmitir o que o seu produto realmente ele está ofertando, qual é a oferta real desse produto, tá? Vocês têm que fazer uma promessa forte. A promessa é uma das principais formas de se vender ali, de você conseguir atingir a atenção do seu cliente, porque você tem que fazer uma promessa que realmente seja forte, que toque nas dores do seu cliente, tá? E você tem que mostrar quais são os benefícios de ele adquirir esse seu produto. Então, quais são os 4 pilares? Primeiro, você fazer uma forte promessa, porque com essa promessa forte que você vai fazer, você vai despertar a atenção desse seu cliente, você vai ter a atenção total dele, e ele vai começar a ter interesse pelo seu produto. Depois que você tem a atenção do seu cliente mostrando essa promessa forte, você vai mostrar para ele que realmente o que você está oferecendo, você está entregando. Você vai mostrar que o seu produto que você está... O que você oferecer ali na sua copy, o que você mostrar no seu título, é o que você vai entregar. Então tem que ter essa condizência. Você tem que mostrar isso e entregar isso realmente.
O terceiro fator é você realmente agregar valor, mostrar quais são os benefícios que ele adquiriu com o seu produto. Por que que o seu produto é melhor do que o outro produto? Por que que ele tem que comprar o seu produto? Quais são os benefícios que você vai entregar para ele? O que que ele vai ganhar comprando o seu produto e não comprando o produto concorrente? E por que que ele deve comprar o seu produto? Então isso tudo você tem que usar na hora de construir essa copy. E o último é utilizar o gatilho da urgência, o gatilho da escassez, mostrar que o seu produto é um produto top, que o seu produto vai resolver as dores deles, que o seu produto tem todos os benefícios que ele precisa e que resolve realmente as dores deles, e que o seu produto está escasso, que vai acabar logo, que são poucas unidades e que está acabando. Então isso vai gerar uma sensação de urgência e ele vai querer, eu tenho que comprar e vai acabar querendo comprar, vai acabar querendo conhecer o seu produto. Então, rapaziada, vocês têm que analisar isso, tá? Na hora de vocês criar uma copy, vocês têm que utilizar alguns gatilhos mentais. E se vocês analisaram, eu recomendo a leitura desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e desse livro, As Armas da Persuasão, que contém 6 gatilhos mentais. Alguns desses gatilhos mentais até citei aqui. A escassez é um gatilho mental. Então, a reciprocidade, gerar um relacionamento, é outro gatilho mental. Então, existem 6 gatilhos mentais que são principais nesse mercado. E você tem que aprender a utilizar esses gatilhos mentais se você quiser criar títulos que convertem. Se você seguir os passos que eu falei, se fazer as perguntas que eu falei, as 10 perguntas ali que eu citei, vocês fazer para conhecer quem é o seu avatar, saber que público que vocês vão estar trabalhando, para depois sim criar o seu anúncio, criar a sua copy, cara, vocês vão ser muito mais assertivos na hora de criar um título. Vocês vão conseguir atingir a dor desse cliente em cheio e vão conseguir mostrar para ele o desejo dele. Porque o que o cliente quer? Ele não quer saber o tipo de produto. Então, um produto, vocês têm que mostrar que vocês têm um produto. Mas esse produto, ele tem que suprir essa dor e tem que resolver aquele problema. Então, vocês têm que resolver o problema. O principal fato é, seja simples e resolva o problema desse cliente na hora de escrever a tua copy. Beleza? Alguns títulos, alguns exemplos de títulos que refletem bem isso e que geram um forte desejo na pessoa títulos que exibem ambição, você gerar ambição na pessoa, trabalhar com o aspecto da ambição, trabalhar o aspecto da transformação, a mudança da pessoa, a emoção, trabalhar com a emoção da pessoa também é um gatilho muito forte. A curiosidade também é outro gatilho muito forte, deixar a pessoa curiosa, mostrar o título, mas não falar, ficar faltando, porque o cérebro ele gosta de completar as frases. Então se você começa a criar um título, mas deixa alguma coisinha faltando, aquele negocinho que vai fazer a pessoa querer saber o que tem depois, ela vai acabar clicando no seu anúncio. Então, gatilho da curiosidade, gatilho da escassez, isso aí são tudo gatilhos mentais que são importantes você saber e conhecer o seu público para você conseguir utilizar na hora de criar a sua headline, criar a sua copy ali. Então isso é muito fundamental, é muito importante para você que é afiliado ou para você que vende e-commerce, não importa. Cara, se tu trabalha com vendas, tu tem que conhecer sobre persuasão, sobre copy, sobre como influenciar pessoas, beleza? E galera, agora eu vou citar alguns exemplos. Eu vou pegar esse livro aqui, tá? Eu vou ler alguns exemplos que eu tinha deixado aqui separado para vocês sobre títulos, mostrar para vocês como esses títulos despertam a curiosidade, ou o desejo, ou a ambição das pessoas. Bom, primeiro, um gatilho de curiosidade. Como um acidente estranho me salvou de ficar careca. Esse é um gatilho forte de curiosidade, porque a pessoa vai pensar, que acidente que te salvou de ficar careca? Qual foi esse acidente? Eu quero saber. Então se a pessoa tem problema de calvície, ela vai querer saber qual foi o acidente que salvou a pessoa de ficar careca. Esse é um gatilho da curiosidade, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um segundo gatilho, que é o gatilho da ambição, que eu deixei separado aqui também, que eu gostei demais. Como fazer dinheiro com anúncios em display? Você está ativando o gatilho da ambição. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então você está dizendo, como fazer dinheiro com anúncios em display? Você está deixando algo meio vago também. A pessoa vai ficar curiosa, como que eu posso fazer anúncios com display e ganhar dinheiro? Então, vocês estão vendo que esses anúncios são persuasivos? Vocês estão vendo que esses anúncios deixam uma brecha na mente da pessoa para fazer a pessoa tomar uma ação de querer saber o que tem depois disso aí? Então, isso aqui são tudo anúncios persuasivos. Um outro gatilho também para despertar o desejo nas pessoas que está aqui na 25. O segredo para fazer as pessoas gostarem de você. Então, se você fazer um título assim, qual é o segredo? Que segredo é esse que faz as pessoas gostarem de você? Então a pessoa tem o desejo de fazer as pessoas gostarem dela e ela também ativa o gatilho mental da curiosidade, porque ela vai querer saber qual é o segredo. Que segredo é esse? Eu vou clicar aqui para ver qual é esse segredo. Galera, vocês percebem que esses gatilhos mentais são fortes, que fazem a pessoa tomar uma ação?
Esses dias atrás mesmo, talvez você que está vendo esse vídeo até o final, se você ficou aqui comigo, com certeza você é um cara determinado e está em busca do sucesso. Cara, se tu viu esse vídeo e chegou aqui através do meu main chat do Facebook, se você viu uma mensagem lá do Messenger do Facebook desse vídeo, você caiu em um gatilho mental, porque esses dias atrás eu mandei uma mensagem para muitas pessoas falando o seguinte: o que você prefere? Ficar assistindo televisão e perdendo tempo nas redes sociais ou ganhar dinheiro? Se você quer ganhar dinheiro, clique no link. Cara, muita gente clicou no link. A minha lista do main chat cresceu absurdamente em poucos minutos. Todo mundo clicando no link porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Então eu utilizei um gatilho forte, eu utilizei o gatilho da ambição, eu mostrei, você quer ganhar dinheiro? Eu falei, se você quer ganhar dinheiro, clique nesse link, senão você vai estar perdendo dinheiro. E se você pode ser um desses que estava lá e caiu na minha lista. Cara, isso são gatilhos mentais e todo mundo cai. Eu caio em gatilhos mentais, você cai, todo mundo cai nesses gatilhos mentais. Então, a melhor forma de você conseguir fazer vendas e conseguir gerar mais receita com seus anúncios, com seus títulos, é utilizando os gatilhos mentais. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero realmente que eu possa ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Aquelas perguntas que eu falei que vocês têm que fazer para conhecer o seu avatar, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Os 3 livros que eu citei aqui, o livro de copy, Palavras que Vendem Milhões, As Armas da Persuasão e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vai estar o link aqui na descrição para você estar olhando esses livros. Se vocês quiserem adquirir, eu recomendo demais que vocês comprem, porque esse livro com certeza vai mudar a sua mente. Então, vai estar aqui na descrição para você estar olhando. E galera, eu espero realmente que isso ajude vocês, que vocês se inspirem nesse vídeo e comecem a fazer essas perguntas na hora de criar o seu avatar, criar o seu, saber quem é o seu público. Então, eu acho que o vídeo de hoje era isso, não tenho mais muito o que estar falando. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos e ativa o sininho das notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você ser notificado. Era isso, cara. Um grande abraço, valeu e até mais.